Boa noite a todos os meus seguidores do YouTube. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Nessa noite, quero eu agradecer a todos vocês. Uma noite de sexta-feira, hoje sextou, mais uma sexta-feira. Hoje se comemora o Dia do Idoso e já começa o primeiro dia de outubro, Outubro Rosa. É aonde estamos aí também homenageando as mulheres brasileiras que procurem aí o posto de saúde, procura aí a rede de saúde para que possa fazer aí o seu exame da mamografia, porque o câncer de mama está matando muito, ultrapassou, é um dos cânceres que está matando muito no Brasil. E hoje já se comemora o primeiro dia do Outubro Rosa. Quero desde já homenagear todos os idosos, trazermos aqui uma palavra profética que se encontra em São João, no seu capítulo de número 10 e versículo de número 1. O título da leitura nos diz assim: Jesus é o bom pastor. Na verdade vos digo, que aquele que não entrar pela porta das ovelhas, mas sobre a outra parte, é ladrão e salteador. Veja bem, meus irmãos, todo mundo sonha ou pensa em ser pastor. É pecado sonhar e pensar em ser pastor? Não. Não é pecado. A palavra de Deus nos diz que se alguém almeja o bispado, excelente obra deseja. Se alguém almeja ser um pastor, o Senhor nosso Deus se agrada do seu propósito. Mas o Senhor Jesus, ele nos deu aqui um ensinamento no Evangelho de João, no seu capítulo número 10, falando sobre a verdade. Na parte segunda do versículo diz: aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, veja bem, aquele que não entrar pela porta no curral das ovelhas, mas passar por outra porta, é ladrão e salteador. O que o Senhor Jesus está nos ensinando isso? Se nós não entrarmos na palavra de Deus, irmãos, e tentarmos praticar algo do nosso jeito, nós seremos salteadores. Estamos salteando ou assaltando a palavra de Deus. A palavra de Deus diz que nós passamos a ser ladrão e assaltante. Quantas pessoas, irmão, que não querem entrar pela porta? E se nós não entrar pela porta, a palavra de Deus diz que nós não somos ovelha, nós somos ladrão e assaltante. O ladrão e salteador. Versículo de número 2 nos diz assim: aquele, porém, que entra pela porta é o pastor das ovelhas. Pastor, irmão, ele não entra por outra porta. Quando você vê uma pessoa que se diz pastor e está entrando por outra porta, ele não é pastor. A palavra de Deus diz que ele é ladrão, porque ele não passou pelo curral das ovelhas, mas sim entrou por outra porta, ou entrou por outro ensinamento. Não é que o Senhor Jesus, quando ele mandou os discípulos levar a palavra de Deus diz que ele deu autoridade aos discípulos para curar as enfermidades, para abençoar. E a palavra de Deus diz que os discípulos saíram a fazer a obra e o sinal o acompanhava. E que os discípulos, vendo as operações de maravilha, se maravilharam tanto nas operações de maravilha, que chegou diante do Senhor Jesus alegre e contente. Então nós vemos que se o pastor não entrar por essa porta, ele é ladrão e assaltante. Versículo de número 2 do Evangelho de João nos diz assim: aquele que entrar pela porta é o pastor das ovelhas.
O pastor, irmãos, da ovelha, ele entra na porta. Ele anda no caminho. A palavra de Deus diz que se permanecerdes nas minhas palavras, verdadeiramente sereis os meus discípulos. Se nós permanecermos na palavra de Deus, nós estamos entrando pela porta. Nós estamos entrando pelo caminho. Então, o Senhor Jesus, ele é o bom pastor. Mas o Senhor Jesus, ele tem levantado nós como o sumo pastor. Porque o Senhor Jesus, ele é o pastor, mas nós estaremos assumindo o lugar de nosso Senhor Jesus Cristo aqui na face da terra. O Senhor Jesus, ele nos deu a essa autoridade, como ele deu a autoridade para os discípulos. Versículo número 3 nos diz assim: e a este é protegido sobre as ovelhas. Veja bem, irmão, quando o pastor ele é protegido das ovelhas. As ovelhas protegem o seu pastor. Aquela ovelha que se diz ovelha, mas fala mal do seu pastor, não é ovelha, é bode. A palavra de Deus diz assim que a ovelha ela protege o seu pastor. E o pastor entra pela porta das ovelhas. Versículo de número 2, segunda parte do versículo, diz: entra pela porta, é o pastor das ovelhas. Mas no versículo 3 diz assim: a este é protegido sobre as ovelhas. E ela ouve a voz quando chama pelo seu nome, e as suas ovelhas traz para fora. Ela conhece. O pastor é conhecido das ovelhas. Versículo 4 nos diz assim: e quando tira para fora, veja bem, irmãos, quando tira para fora, vai adiante delas. Irmão, o pastor, ele vai adiante das ovelhas. Quando tira ela para fora, ele vai diante dela. O pastor tem que estar diante das ovelhas. Eu nunca vi, irmão, o líder andar atrás. Josué e Caleb, quando eles foram para a terra prometida, eles foram à frente. Eles foram na frente e entraram na terra prometida. E a palavra de Deus diz que eles foram abençoados. Versículo de número 4 nos diz assim: e quando tira para fora, as suas ovelhas vai diante dele, e as ovelhas seguem, porque conhece a voz do seu pastor. A ovelha está seguindo porque a ovelha conhece. Ovelha, minha gente, não é qualquer pasto ou qualquer lugar que elas comem. A ovelha, ela só pasta quando ela conhece o pasto. E nos diz a palavra de Deus no versículo número 5: mas de modo nenhum seguirão os estranhos. De modo nenhum a ovelha vai seguir o estranho. Se o estranho pegar a ovelha, ela não vai seguir, porque é estranho. Versículo número 5: de modo que nenhum estranho entrarão, antes fugirão dele, porque não conhece a voz do estranho. Ela é sábia. Ovelha é sábia. Jesus disse-lhe esta parábola, e eles não entendiam, porque era o que dizia. Tomou-os, pois, Jesus e disse: em verdade vos digo. Então quer dizer que Jesus estava advertindo, estava ensinando. Em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Jesus, ele é a porta. Versículo de número 8 nos diz assim: todos quantos verem antes de mim serão ladrão e salteadores, e não ouvirão. Veio antes do Senhor não é o pastor. A parte B do versículo nos diz assim: será ladrões e salteadores, mas antes as ovelhas não ouvirão. Versículo de número 9: eu sou a porta, se alguém entrar por mim, veja bem,
salvar-se-á, sairá e achará pastagem. Entrou na presença de Jesus, não volta vazio. O Senhor Jesus, ele não deixa voltarmos vazio. Evangelho de São João, no seu capítulo de número 14, no seu versículo de número 1, nos diz o Senhor Jesus: não se turbe os vossos corações, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou não teria dito, vou preparar-vos lugar. Então nós vemos que o Senhor Jesus, ele disse: virei outra vez, para onde que eu estiver, estejai vós também. Vamos para o texto sagrado. Diz a parte primeira do versículo: eu sou a porta, se alguém entrar por mim. Então temos que passar por o Senhor Jesus. Nós não vamos conseguirmos entrar nos pastos verdejantes como ovelhas se nós não passar diante do Senhor Jesus. Nós temos que chegar diante do Senhor Jesus. Versículo número 9 nos diz assim, a segunda parte do versículo. A segunda parte do versículo: entra por mim, salvar-se-á, e sairá e achará pastagem. Versículo de número 10.